Existe um tipo de dor que ninguém confessa. A de perceber que os outros te tratam como alguém que não precisa ser levado a sério. Falam por cima de você. Decidem sem você. Sorriem para você, mas não te consultam. E o pior, elogiam isso, chamando de bondade. Hoje você vai entender por que isso acontece e como sair dessa posição. Mas não com frase de motivação. Com dois mestres que mapearam, como ninguém, o poder e a alma humana. Maquiavel e Dostoiévski. Maquiavel explica o líder, por que o mundo respeita a força e pisa na fraqueza. Dostoiévski explica o homem por trás da máscara, o que acontece dentro de quem é humilhado e dentro de quem jura nunca mais ser. E entre os dois existe um abismo que quase ninguém enxerga. O caminho que tira você da fraqueza pode te destruir no meio da travessia. Poder sem consciência não é ascensão, é outra forma de queda. Fica até o fim, porque a resposta ao título deste vídeo, o faça isso, não é um truque. É uma arquitetura em 3 partes, e a terceira parte é a que separa quem se ergue de quem se perde. Florença, 1513. Expulso do poder, torturado, exilado numa fazenda, Maquiavel escreve o manual mais honesto já feito sobre o poder. E nele há um diagnóstico que dói. O mundo não pune a maldade com a mesma pressa com que pune a fraqueza. No capítulo 19 do livro O Príncipe, ele entrega a regra de ouro. O príncipe deve evitar, acima de tudo, ser desprezado. O ódio ainda se administra. O desprezo mata, porque quem é odiado continua sendo levado a sério. Quem é desprezado deixa de existir como ameaça, e o que não ameaça vira alvo. Pense com frieza sobre a sua própria vida. As pessoas que te atropelam não são as mais fortes que você conheceu. São as que aprenderam que atropelar você não custa nada. O desrespeito não nasce da maldade delas. Nasce do preço que você nunca cobrou. Maquiavel escreve que os homens ofendem mais facilmente a quem se faz amar do que a quem se faz temer. O amor é um vínculo que o outro rompe quando convém. O temor se conserva, porque o custo é de quem rompe. Traduzindo do palácio para a vida, gentileza sem consequência é um convite. Tem um capítulo inteiro sobre isso, o 16, o da generosidade. O príncipe que quer ser visto como generoso gasta tudo para sustentar a fama e termina refém da expectativa que ele mesmo criou. Quem dá sem critério não ensina gratidão. Ensina os outros a esperarem tudo e a se ofenderem no dia em que você parar. E ele completa com a distinção que todo mundo cita errado. É melhor ser temido que amado, sim, mas o príncipe deve fugir do ódio como da peste. Temor não é terror. É a certeza tranquila de que você reage. Ódio é o que nasce quando a força vira abuso. Repare que essa é a linha exata que o fraco não entende. Ele acha que a única alternativa à submissão é a explosão. Passa anos engolindo tudo e um dia grita. Maquiavel ensina outra coisa. Força não é escândalo. É posição constante. O que sustenta essa posição ele chama de virtude. Não é virtude no sentido de bondade. É capacidade, leitura de cenário, iniciativa, coragem calculada, disposição de agir no tempo certo. A virtude é o oposto de esperar que o mundo seja justo. Do outro lado está a fortuna, a sorte, o que não depende de você. Maquiavel diz que a fortuna comanda metade das nossas ações, mas deixa a outra metade conosco. O fraco entrega as 2 metades e reza para ser poupado. O forte constrói diques enquanto o rio está calmo. E ele tem uma imagem médica para o tempo certo de agir. Os problemas são como a tísica. No início, fáceis de curar e difíceis de enxergar. Quando todos conseguem ver, já não tem mais cura. O desrespeito segue a mesma lei. A primeira vez que você engole calado parece pequena demais para brigar. É exatamente ali que a doença começa. E tem o aviso das armas próprias, que já apareceu neste canal. Quem depende da força dos outros para se defender é refém de quem empresta. Na sua vida isso significa competência própria, dinheiro próprio, alternativas próprias. Quem não pode sair de uma mesa negocia de joelhos. Maquiavel também desmonta a fantasia da neutralidade. O príncipe que fica em cima do muro para não desagradar ninguém acaba desprezado pelos 2 lados. Quem nunca se posiciona não é visto como equilibrado. É visto como irrelevante. E as aparências? De novo, os homens julgam pelos olhos. Poucos sentem o que você é. Todos veem o que você parece. Se você parece alguém sem defesa, será tratado como alguém sem defesa, ainda que por dentro exista um exército. O mundo responde ao visível. Postura, palavra medida, silêncio no momento certo, a recusa dita sem pedido de desculpas. Não é teatro,
É sinalização. O animal que mostra os dentes raramente precisa morder. O que esconde os dentes convida ao ataque. César Borgia, o modelo de Maquiavel, tinha exatamente isso. Ninguém sabia ao certo do que ele era capaz, e por isso todos o levavam em conta. O oposto do bonzinho previsível, que entrega de graça o mapa da própria mansidão. Mas não confunda a lição com um convite à tirania. O próprio Maquiavel avisa: é mais seguro se apoiar no povo do que nos grandes, porque quem constrói respeito cedo não precisa ser temível tarde. A força que ele ensina é justamente a que torna a crueldade desnecessária. Então o diagnóstico maquiaveliano é claro. Você é tratado como fraco porque sinaliza fraqueza, não cobra custo, depende demais e nunca ameaça sair. O mundo apenas lê o cartaz que você mesmo pendurou no peito. Mas aqui Maquiavel para. Ele te dá o mapa do tabuleiro, as regras do jogo externo. O que ele não mostra é o que acontece dentro do homem que decide aplicar essas regras. Para ver isso, precisamos atravessar 3 séculos e chegar à Rússia. São Petersburgo, século XIX. Fyodor Dostoiévski, epilético, jogador compulsivo, condenado à morte e perdoado na frente do pelotão de fuzilamento, 4 anos de trabalhos forçados na Sibéria. Nenhum escritor conheceu tão de perto o subsolo da alma humana. E é assim mesmo que ele batiza o retrato mais cruel já feito do homem tratado como fraco. Memórias do subsolo. Um funcionário miúdo, inteligente demais e covarde demais, que passa a vida remoendo humilhações. A cena central é quase ridícula de tão pequena. Um oficial o move para o lado na rua, com a mão como quem move um objeto, sem nem olhar. E o homem do subsolo passa anos inteiros, planejando o troco, cruzar com o oficial na avenida e não desviar o ombro. Anos de vida mental consumidos por um esbarrão. Dostoiévski está te mostrando o que o desprezo faz por dentro. Ele não escorre, ele fermenta. Vira ressentimento. E o ressentimento é a força do fraco, intensa, secreta e completamente inútil. O homem do subsolo se vinga em sonhos, ensaia discursos que nunca vai dizer, humilha em pensamento quem o humilhou de verdade. E se despreza por isso. É o retrato do que acontece quando a raiva não vira posição. Vira ácido guardado no próprio bolso. Se você já passou noites reescrevendo mentalmente uma cena em que engoliu um desaforo, você conhece o subsolo. E Dostoiévski avisa: dali não se sai com fantasia. Sai-se com ação real, ou não se sai. Mas é no extremo oposto que ele crava o bisturi mais fundo. Crime e castigo. Um estudante brilhante e miserável chamado Raskolnikov, cansado de ser ninguém, formula uma teoria. A teoria é pura estratégia sem freio. Os homens se dividem em ordinários, que obedecem, e extraordinários, que têm o direito de passar por cima da moral, quando o objetivo é grande. Napoleão não pediu licença para redesenhar a Europa. Por que ele pediria? Repare, é Maquiavel destilado e envenenado. Se o mundo respeita a força e despreza a fraqueza, então a moral seria coleira de fracos, e o homem superior provaria a própria grandeza fazendo o que os outros não ousam. Só que Dostoiévski planta um detalhe genial antes do crime. O sonho do cavalo. Raskolnikov, criança, vê um bêbado espancar até a morte uma égua velha e chora abraçado ao focinho do animal. O homem que planeja matar acorda chorando pela violência de um sonho. Dentro dele, alguém nunca assinou a teoria. Ele decide provar mesmo assim. Mata uma velha agiota a machadadas, uma mulher que ele considera um piolho social, e diz a si mesmo que o ato é quase matemático. Uma vida inútil a menos, um grande homem a mais. E aí Dostoiévski faz o que nenhum tratado de estratégia fez. Mostra-o depois. Raskolnikov não é devorado pela polícia. É devorado por dentro. Febre, delírio, nojo de si mesmo, incapacidade de abraçar a própria mãe com as mesmas mãos. Então entra em cena Porfiri, o investigador que não tem prova nenhuma. E não precisa. Ele apenas conversa, sorri, dá corda. Deixa a consciência do suspeito fazer o trabalho da polícia inteira. Contra um tribunal interno em chamas, nenhum álibi externo resiste. A descoberta de Raskolnikov é terrível de tão simples. Ele conseguiu executar o plano, mas não conseguiu carregar o peso. Matou para provar que não era um piolho, e passou a se sentir menos que um piolho. A teoria estava perfeita. O homem, não. Note o contraste com o criminoso comum, que dorme tranquilo. Raskolnikov não era mau demais para o crime. Era humano demais. E essa é a armadilha da teoria do homem extraordinário. Ela seduz exatamente quem não nasceu para sustentá-la.
Dostoiévski mostra aí a lei do castigo interior. A consciência não é uma regra social que você decide ignorar. É uma estrutura. Você pode violá-la, mas ela cobra numa moeda que você não escolhe. Culpa, paranoia, vazio, autodestruição. E aqui está a resposta de Dostoiévski a Maquiavel, 3 séculos depois. O tabuleiro externo pode aplaudir a jogada, e o tribunal interno te condenar na mesma noite. O líder vence a guerra. O homem por trás da máscara perde a alma. Note que os dois personagens são o mesmo problema em espelho. O homem do subsolo tem consciência de sobra e força nenhuma. Raskolnikov tem força de sobra e trata a consciência como obstáculo. Um apodrece por não agir. O outro se destrói agindo. A saída de Raskolnikov no fim do livro não é esperteza, é confissão, Sibéria e uma reconstrução lenta ao lado de Sonia, a única pessoa diante de quem ele nunca precisou fingir força. A força que cura não é a que esmaga, é a que sustenta a verdade. E Sonia é a resposta silenciosa do livro inteiro. Uma jovem esmagada pela vida, sem nenhum poder externo, que permanece inteira por dentro. Diante dela, o pretenso super-homem desmonta. Dostoiévski inverte o jogo. A força que Raskolnikov procurava no machado, ela carregava na alma. Guarde essa imagem, porque ela é a metade que falta em qualquer manual de poder. Ninguém se torna forte de verdade fingindo não ter alma. E Dostoiévski foi além do indivíduo. No livro Os Irmãos Karamazov, ele coloca a lógica do poder sem consciência na boca de Ivan, o irmão intelectual. Se não existe tribunal nenhum acima de nós, então tudo é permitido. Ivan diz isso como filosofia de salão. Quem escuta é Smerdyakov, o criado ressentido da casa, que entende a frase como instrução. E mata o velho pai dos Karamazov, certo de estar apenas aplicando a teoria do patrão inteligente. Ivan enlouquece de culpa. A ideia dele, solta no mundo, virou machado na mão de outro. Dostoiévski mostra que a filosofia do vale-tudo nunca fica no papel. Ela desce a escada da casa e sempre encontra alguém disposto a executá-la. No mesmo livro vive o grande inquisidor, o retrato do poder maquiaveliano levado à perfeição final. Um velho cardeal que domina milhões, dá a eles pão e certezas, e despreza silenciosamente cada um. Poder absoluto, competência absoluta. E por dentro, um deserto absoluto. Essa é a linha de chegada do poder sem consciência, e Dostoiévski a descreve sem levantar a voz. Você vence tudo, controla tudo, e não sobra ninguém para te conhecer, nem você mesmo. Você conhece as versões modernas desse retrato. O executivo que pisou em todos chegou ao topo e não tem um único aliado verdadeiro. O líder que confundiu medo com respeito e descobre, na primeira queda, que ninguém estende a mão. O deserto do inquisidor tem filiais em todo lugar. Agora olhe para os dois mestres juntos. Maquiavel sem Dostoiévski produz Raskolnikovs e inquisidores. Estrategistas ocos, que confundem eficácia com grandeza e um dia acordam dentro de um deserto, que eles mesmos desenharam. Dostoiévski sem Maquiavel produz homens do subsolo, almas profundas e conscientes que o mundo move para o lado com a mão, como objetos, e que se vingam apenas em sonhos. A destruição, repare, espera nos dois extremos. A estratégia sem consciência destrói os outros e depois o dono. A consciência sem estratégia deixa que destruam você, devagar, com a sua colaboração silenciosa. Por isso tanta gente que vence está em ruínas por dentro, e tanta gente boa está em ruínas por fora. Não são dois problemas. É um problema só, a separação entre a força e a alma. E há uma ironia biográfica que fecha esse círculo. O próprio Maquiavel, exilado e pobre, escrevia à noite vestindo as melhores roupas, como ele contou numa carta, para conversar com dignidade com os autores antigos. O maior teórico do poder terminou a vida cultivando amizades, ideias e lealdade à sua república. Nem ele viveu o poder, sem alma que tantos leem nos capítulos dele. O ponto de encontro tem nome antigo, força a serviço de um centro. O poder como ferramenta de quem você é, nunca como substituto de quem você não conseguiu ser. E é isso que o mundo respeita de verdade quando você entra numa sala. Não o barulho, não a agressividade, mas a presença de alguém que pode e não precisa. Força contida vale mais que força exibida. E só existe contenção onde existe consciência. Então vamos ao faça isso do título. Não é um gesto. São 3 construções, 2 de Maquiavel, uma de Dostoiévski. E um freio que une as 3. Primeira construção, torne o desrespeito caro. A partir de hoje, toda vez que alguém cruzar um limite seu, existe resposta. Uma correção dita na hora,
Com calma, de preferência diante de quem presenciou. Sem drama. Custo. O mundo funciona como um mercado. O que fica caro, param de comprar. Aprenda a dizer não sem justificar em parágrafo. Não vou conseguir é uma frase completa. Quem explica demais está pedindo permissão para ter vontade própria. E todo mundo percebe. E treine em escala progressiva. Comece cobrando os limites pequenos. O pedido que veio errado, o colega que interrompe, o prazo que empurraram sem te consultar. Ninguém levanta um peso enorme no primeiro dia. Respeito também a musculatura. Cresce com repetição. Segunda construção. Elimina as dependências que te obrigam a engolir. Uma reserva financeira, uma competência que o mercado quer, uma alternativa real de trabalho, de círculo, de caminho. O poder de ir embora é o alicerce invisível de todo respeito. E administre o visível. Postura ereta, fala mais lenta, menos desculpas preventivas, silêncio confortável. Não para fingir o que você não é. Para parar de anunciar uma fraqueza que você nem tem. Terceira construção, e essa é de Dostoiévski. Drene o subsolo. Ressentimento acumulado é o combustível dos dois desastres, o da explosão e o do apodrecimento. A pergunta honesta é: qual esbarrão de anos atrás ainda mora em você? Qual resposta você ainda ensaia de noite? Cada uma dessas cenas guardadas exige um destino real. Ou uma conversa direta com quem te feriu, ou uma decisão consciente de encerrar o assunto. O que não pode é continuar no porão, fermentando no escuro. Uma ferramenta prática para esse dreno. Escreva. O homem do subsolo escrevia para se esconder do mundo. Você vai escrever para se encontrar. Ponha no papel a cena, o que você devia ter dito, o que fará na próxima. Ressentimento no papel perde metade do veneno, porque sai do escuro. E o freio, o teste de Raskolnikov, que você aplica antes de cada jogada de poder. Eu conseguiria sustentar essa ação diante da pessoa que me conhece por inteiro. Se a resposta for não, aquilo não é estratégia. É o primeiro passo de um desmoronamento. Repare que o teste não pergunta se a jogada funciona. Pergunta se você sobrevive a ela por dentro. Raskolnikov tinha o plano perfeito. E não passou nesse único teste. Força com esse freio tem um nome: caráter armado. É a serpente e a pomba de novo, agora com outro sotaque, a astúcia de Florença e a alma de São Petersburgo dentro do mesmo homem. Lá no começo, eu disse que a terceira parte separa quem se ergue de quem se perde. Agora você entende. As duas primeiras construções, o custo e a independência, tiram você da posição de fraco. Só a terceira, a consciência vigiada, impede que a subida te transforme exatamente naquilo que te pisava. Porque o objetivo nunca foi virar o oficial que move pessoas com a mão. É nunca mais ser movido, sem precisar mover ninguém à força. E quando a tentação vier, nas duas formas, a de explodir ou a de desistir, lembre dos dois livros na sua estante mental: O Príncipe aberto sobre a mesa, Crime e Castigo vigiando da prateleira. Um te dá o mapa, o outro te lembra o preço dos atalhos. Maquiavel te ensina a nunca mais ser desprezado. Dostoiévski te ensina a não se perder no processo. Um sem o outro fabrica ou uma vítima eterna, ou um monstro eficiente. Os dois juntos fabricam algo raro. Um homem forte que continua sendo alguém. Deixa nos comentários qual esbarrão ainda mora no seu subsolo. E se esse vídeo te serviu, o próximo fecha o ciclo. Como reconstruir o respeito depois de anos ensinando as pessoas a te tratarem mal. Até lá, cobre o custo, corte as coleiras e mantenha a alma no comando.